Querido, abra sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Vamos ler apenas o versículo de número 3. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Apenas o verso de número 3. Segunda Coríntios, capítulo 1, o versículo de número 3. Diz assim a palavra do Senhor. 2 Coríntios, capítulo 1, o versículo 3. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 3, diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus de toda misericórdia e de toda a consolação. Feche os seus olhos, vamos orar, vamos falar com Deus. Pai querido, em Tua presença nós estamos. Pai, fala conosco nesta noite através da Tua palavra. Ministra aos corações dos Teus filhos, da Tua igreja nesta noite o Teu querer, a Tua vontade. Glorifica, Pai, o Teu nome. É a minha oração a Ti, no nome do Senhor Jesus, para a Tua glória. Amém, Senhor. Podeis estar assentados, queridos irmãos. Amados, que bom que vocês estão aqui para cultuar ao Senhor, para adorar ao Senhor Jesus nesta noite. Noite de celebração da ceia do Senhor, noite de nós celebrarmos a nossa salvação, a nossa redenção. Eu quero nessa noite pensar com você sobre o Deus de toda a consolação. O Deus de toda a consolação. Se nós pensarmos um pouquinho sobre a nossa vida cristã, nosso conhecimento sobre Deus e com Deus, a nossa relação com Deus, provavelmente você vai descobrir e perceber que foram nos momentos mais críticos de sua vida, nos momentos de maiores tribulações e aflições, que você teve as maiores experiências com Deus, que você desenvolveu um relacionamento mais íntimo de Deus, que você mais buscou ao Senhor. Como diz o hino 126 do cantor cristão Batista, os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulações. Se você olhar para a Bíblia Sagrada, se você olhar para os avivalistas, os historiadores cristãos, os grandes homens de Deus, mulheres de Deus, foram nos momentos de mais tribulação e aflição que eles tiveram as maiores experiências com Deus. Poderíamos aqui citar o grande escritor Jó. Foi no pior momento de sua vida, de sua história, é que ele escreve o versículo tão conhecido de todos nós: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Foi no pior momento da vida deste homem, que é um exemplo de fé para todo cristão, de paciência, de perseverança, é que ele teve o maior conhecimento sobre Deus. Teve experiências profundas com Deus. Não estou aqui defendendo teologia ou teoria de sofrimento, não. Não estou aqui dizendo que temos que sofrer para ter experiência com Deus, mas é fato, nos momentos mais difíceis buscamos mais a Deus.
nos momentos amenos, nos momentos tranquilos da nossa vida, não buscamos às vezes como buscamos nos momentos de aflições. E é por isso que temos muito mais experiências com Deus nesses momentos. O grande teólogo Baster, ele diz que, falando sobre esse momento difícil da vida de Paulo, do apóstolo Paulo, referindo-se à segunda carta de Paulo, ele diz que essa carta foi escrita com uma pena molhada em lágrimas, por causa da angústia do coração do apóstolo, e contém mais tragédia humana do que qualquer de suas outras cartas. Esta carta é fruto de um momento muito conturbado da vida de Paulo. De fato, se nós lermos a carta de 2 Coríntios, você vai ver quanto sofrimento este homem passou, quanta decepção, e principalmente com a igreja, pois a igreja de Corinto foi uma igreja muito difícil na vida de Paulo. Tem ali a sua vocação questionada, a sua autoridade questionada. Os irmãos corintianos deram muito trabalho para o apóstolo Paulo. Como até hoje? O palmeirense falando aqui, que até hoje os irmãos corintianos. Queridos, foi muito difícil você ler a carta de Paulo, você vai ver o quanto que ele sofreu a carta de Paulo aos Coríntios. E é nesse momento que ele escreve esse texto que acabamos de ler. E é pensando nisso que eu quero nessa noite pensar com você, tirarmos aqui 3 lições que devemos aprender, devemos ter em nossa mente na hora da tribulação. Veja, versículo 3, a parte A do versículo, ele diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. A primeira lição que precisamos ter guardada em nossa mente na hora da tribulação é de que Deus, Ele é bendito. Deus, Ele é bendito. O que isso significa? Bom, essa expressão bendito significa que Deus deve ser louvado, Deus deve ser adorado, mas essa expressão que Deus é bendito tem o sentido de que dele provém toda sorte de bênção para as nossas vidas. Então, no momento de tribulação, eu recorro a este Deus que é fonte de toda bênção sobre mim. Por isso, Paulo, no meio da aflição, no meio da tribulação, ele está dizendo: Deus é bendito, Deus é a fonte de toda bênção sobre a minha vida. Tudo que eu preciso, que eu necessito, no meio da tribulação, eu encontro em Deus, eu tenho em Deus. Essa expressão também tem o sentido, o significado. A palavra bondade, a palavra bendito, bondade, ela tem o sentido de benevolência, que é uma disposição para promover felicidade. Ela também tem o seu sentido de amor, complacência, desejo e deleite. E a graça de Deus, o amor exercido para cada um de nós. Isso é o sentido, é o significado da palavra bendito. Essa palavra vai muito além da nossa compreensão. Essa referência que Paulo faz de Deus. Ele está dizendo: olha, em meio à tribulação, eu busco a Deus, e eu encontro paz para a minha alma, eu encontro alegria, porque Ele é a fonte da minha alegria, Ele é a fonte do meu prazer, Ele é a razão do meu viver. No meio da tribulação, eu busco a este Deus que é amor, e como Ele me ama, então eu me sinto cuidado, protegido por este Deus. Se você observar, Paulo vai dizer nessa carta, que no dia do julgamento dele,
ninguém foi lá, ninguém esteve lá, não foi nenhum crente da igreja de Coríntio no dia de seu julgamento, mas ele diz assim, mas o Senhor, Deus estava comigo e Ele me susteve. Bendito seja Deus, bendito é o nosso Deus. Querido, a segunda verdade que eu quero que você entenda, que você tenha em mente, no meio das tribulações da vida, que Paulo cita aqui, é que ele diz na parte B do versículo, o Pai de misericórdias. Deus é o Pai das misericórdias. Jeremias, ao escrever Lamentações de Jeremias, no capítulo 13, versículo 22, capítulo 3, versículo 22, ele diz que as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã, e elas são as causas de nós não sermos consumidos, porque a sua misericórdia se renova sobre as nossas vidas toda manhã. E o apóstolo Paulo vem dizer que Deus é o Pai das misericórdias. Ele é o Deus da misericórdia. A palavra misericórdia na Bíblia significa compaixão, lamento ou tristeza que surge do estado doloroso do objeto. Então, sentimento de compaixão e simpatia. Eu e você podemos estar em tribulação, em aflição, nos piores momentos de nossa vida, sempre seremos o objeto da compaixão de Deus, do amor de Deus. Nos momentos piores da nossa vida, mais ainda Deus se volta para nós, com compaixão e com misericórdia, com bondade. Pois o nosso Deus, Ele é rico em misericórdia. Ele é rico em misericórdia, em olhar para nós, em ter simpatia, em ter compaixão da nossa dor, do nosso sofrimento, da nossa angústia, do momento ruim que nos encontramos. Deus sempre se importou com o seu povo, Deus sempre se importou comigo e com você, Deus sempre se importará conosco, porque Ele é um Deus de misericórdia. Davi, dado o momento ao orar ao Senhor, ele diz, Pai, não me trate segundo as minhas iniquidades, segundo os meus pecados, mas na tua ira, lembra de que tu és um Deus de misericórdia. A misericórdia do Senhor, ela está sobre as nossas vidas. Isso significa que Deus, Ele está preocupado comigo, Ele está preocupado com você, que Ele sente as nossas dores, as nossas tribulações. Êxodo capítulo 3, versículo 7 e versículo 8 nos mostra isso. O texto diz, Deus desce dos céus, encontra-se com Moisés lá no monte, e diz, olha, tenho visto o sofrimento do meu povo, tenho ouvido o clamor do meu povo, e eu desci dos céus para tirá-los do Egito. Estamos diante de um Deus e servimos um Deus que se preocupa conosco, que se preocupa com o nosso sofrimento. Ainda que alguém diga a você, ainda que Satanás diga aos seus ouvidos que Deus não está nem aí para o seu sofrimento, que Deus não está nem aí com você, isso é mentira. E a prova maior disso é de que Deus desceu dos céus e morreu na cruz do Calvário por amar a mim e a você, miseráveis pecadores que somos. Se nós formos aos Evangelhos, capítulo 11, versículo 35 de João, você vai ver ali o menor versículo da Bíblia, que relata, dizendo, Jesus chorou. Jesus chega à porta do túmulo do seu melhor amigo Lázaro,
E qual que é a reação de Jesus? Jesus chorou. Chorou de tristeza, porque o seu melhor amigo havia morrido. Chorou de tristeza por causa da morte. Chorou de tristeza por causa do pecado, pela consequência do pecado causado ao homem, a morte. Se Jesus chorou por causa da morte do seu melhor amigo, isso nos mostra que Jesus chora por causa de mim e de você, que somos seus filhos, comprados e lavados com o sangue dele, derramado na cruz do Calvário. Precisamos lembrar, queridos, na hora da tribulação, na hora da dor, na hora do sofrimento, de que Deus é o Pai de toda misericórdia, que temos um Deus de misericórdia. O salmista no Salmo 56, versículo 8, diz que recolheste as minhas lágrimas no teu odre. As lágrimas dos santos homens e mulheres de Deus importa para Deus. Quando um homem justo, quando uma mulher justa, temente a Deus e que serve a Deus, chora, ele comove o coração de Deus, porque Deus se importa comigo e com você, porque temos um Deus de misericórdia. Terceira e última verdade que eu gostaria que você aprendesse nessa noite com o apóstolo Paulo, é de que o nosso Deus é o Deus de toda a consolação. Parte final do versículo, ele diz, e Deus de toda consolação. Isso significa encorajamento, conforto ou consolo. Significa estar do lado de alguém que está carregando um peso, um fardo muito grande, e você o ajuda, você o encoraja, mesmo quando você percebe, quando você vê que ele não tem mais força, que ele não tem mais ânimo, que ele não tem mais disposição alguma. A palavra encorajamento ou consolação significa encorajamento, motivação, significa consolo, conforto no momento difícil da vida de alguém. Quando Josué está lá chorando a morte do seu irmão Moisés, Deus vem e o encoraja. Deus diz a ele, Josué, levanta, põe-te em pé. Vá, leve este povo a tomar posse da terra que eu prometi a você, ao seu irmão, aos seus pais. Porque eu serei contigo, não te deixarei, não te abandonarei. Onde você colocar as plantas dos seus pés, eu estarei contigo. Deus encoraja Josué a continuar a caminhada, mesmo quando tudo parece estar perdido. Você vê em Gênesis capítulo 16, versículos 7 e 14, quando Agar é colocada no deserto juntamente com seu filho, por Abraão e Sara, é despedidos de sua casa, e meio ao deserto, ela fica longe do seu filho para não ver o seu filho morrer, aquela situação caótica ali, Deus vem a Agar, e conforta ela, encoraja ela e diz, olha, pão e água aí, bebe, come, porque vocês não vão morrer nesse deserto, porque do teu filho, da tua semente eu farei também uma grande nação. E aí Agar, logo à frente no versículo, ela diz, tu és um Deus que me vê. Deus está vendo você mesmo no meio do deserto.
Nos piores desertos da vida, Deus vem ao nosso encontro, se faz presente e nos encoraja, porque Ele é um Deus de toda consolação, e nos motiva a continuar a caminhar, porque Ele é um Deus de toda consolação. Muitas pessoas aparecem para dizer que não tem jeito, que não vai ter solução, que é o seu fim, que o que você está passando é consequência dos seus erros, dos seus pecados. Se fizeram assim com Jó, não vão fazer comigo e com você. Porém, eu gostaria que você soubesse nessa noite, que você tem um Deus de toda consolação. Você tem um Deus que está preocupado com você. Você tem um Deus que te encoraja, que renova suas forças, que renova o seu ânimo, e que diz: levanta, meu filho, e continua a caminhada, porque eu sou o teu Deus, eu sou contigo. Querido, que nessa noite você possa ter isso na sua mente, ter essas verdades na sua mente, de que você tem um Deus que é bendito, você tem um Deus que é misericordioso, você tem um Deus que é consolador. Coloque-se em pé.